Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Bora lá para mais uma aula de física? Bem? Bom, então é o seguinte, ó, o que a gente já viu, né? Nós entramos nas aulas passadas falando sobre magnetismo e nós apresentamos os ímãs para vocês, propriedade dos ímãs e tal. E vocês lembram que a gente tinha comentado o seguinte, que um ímã, a origem do magnetismo estava associado a um ímã elementar. O elétron era um ímã elementar. E quem caracterizava esse ímã elementar era o spin do elétron. Era o fato do elétron ter um movimento. Então, a gente começa o magnetismo já falando do eletromagnetismo, né? Ou seja, através do movimento de portadores de carga, a gente percebe que surge um campo magnético a partir daí. E aí a gente pegou o quê? Bom, então se isso é verdade, nós vamos lá para aquela experiência do Hans Christian Ørsted. Ele coloca um fio, do lado do fio tinha uma bússola, a hora que ele liga a corrente elétrica, a bússola se mexe. Opa, bússola só, ímã só interage com ímã. Ah, mas ele não interage com ferro? Então, na verdade, no momento que ele está interagindo com o ferro, aquele ferro deixou de ser ferro, passou a ser ímã, né? Então, o que a gente tem? A gente tem que a corrente elétrica passando naquele fio era responsável por alterar a posição da bússola, ou seja, aquele fio virou um ímã, né? E aí a gente discorreu sobre os tipos de ímãs. Eu tenho um condutor reto, tenho um ímã em forma de barra, né? Falamos das linhas de força, maneira de calcular o campo magnético num condutor reto. Depois a gente pegou o fio e entortou, a gente viu uma espira, a gente viu que as faces eram os ímãs. Depois a gente pegou várias espiras e colocou um solenoide, né? Brinquei até da campainha com vocês. E aí a gente até falou que, não, se eu tiver um solenoide e um ímã, existe atração e repulsão, porque se eu colocar um material ferromagnético no núcleo do solenoide, eu amplifico, né, aquele campo magnético a ponto de produzir atração e repulsão se tiver um ímã externo próximo. Portanto, se tem atração e repulsão, tem força magnética, que é o mérito da nossa aula de hoje, tá? Falar um pouquinho sobre força magnética, beleza? Para isso, ó, força magnética tem algumas condições para que ela exista. Primeira condição, tem que ter uma carga elétrica e tem que ter uma carga elétrica em movimento no interior de um campo magnético. Então essas são as condições. Carga elétrica em movimento no interior de um campo magnético, mas não é em qualquer direção, é uma direção específica, ou seja, não pode ser paralela, porque se ela for paralela parece que ela não interage com o campo, né? Então a gente pega toda essa condição, toda essa história e coloca isso numa sentença matemática. E na sentença matemática que a gente apresenta para vocês, eu tenho, para a força magnética tem que ter um campo, no interior desse campo tem que ter uma carga, essa carga tem que estar em movimento, com uma certa velocidade, e não pode ser numa direção qualquer. Para a gente especificar a direção, a gente coloca uma função, que é a função seno, tá lá, do ângulo, este ângulo aqui, ó, é o ângulo que acontece entre o campo e a velocidade. Então aqui entre o vetor campo e a velocidade. Tranquilo? Então a gente tem ali a expressão que determina a força magnética. Mais ainda, viu, gente? Olha, mas que sacanagem, por que você não deduz isso aí? Porque na verdade isso aqui é uma expressão que é oriunda do cálculo vetorial. Quando eu tenho dois vetores multiplicando, né? O módulo desses dois vetores, quando o resultado é um outro vetor, que é o caso da força, que é um outro vetor, uma grandeza vetorial também, então a função complementar disso é o seno. Se acaso, não sei se vocês lembram de trabalho é força e deslocamento, não é isso? Força e deslocamento são vetores. Só que o resultado de força e deslocamento é o trabalho, que é uma grandeza escalar. Então a função complementar é seno, é cosseno. Por isso que fica FD cosseno θ, né? Tudo bem? Então aqui a gente tem as condições para que surja a força magnética. Tem que ter a carga elétrica, então tá aqui. Tem que ter a carga elétrica, tá lá. Essa carga elétrica tem que estar em movimento, tá lá. No interior de um campo magnético, então tá no interior de um campo magnético, tá ali também. Numa direção não paralela, tá lá. Por quê? Se o θ for zero, seno de zero é quanto? Seno de zero é zero. Da mesma maneira, se for 180, o seno de 180 é quanto? Zero também. Se eu colocar zero aqui, anula tudo isso, que significa que não aparece força se acaso essas partículas entrarem paralelamente ao campo. Tranquilo com isso? Belezinha? Então, se não aparece força, ela continua. Se só tiver a força magnética ali,
Então veja, ó, se ela entrar com 180 graus, essa relação é verdade, a força magnética é nula, e se só existir ela, a somatória das forças é nula. E se a somatória das forças é nula, a gente vai entrar em Newton. Olha lá Newton. Ou seja, essa é a inércia, né? Ou seja, o movimento continua o mesmo, o movimento retilíneo uniforme. Ele é desprovido de aceleração porque não tem resultante. Se ele é desprovido de aceleração, seja ela centrípeta ou tangencial, não há alteração na velocidade da partícula. Então ela segue o seu caminho ad infinito, tá? Bom, mas então e se o ângulo, se ele entrar com 90 graus? Bom, se ele entrar com 90 graus já não é assim. Se ela entrar com 90 graus, o seno de 90 é quanto, gente? É 1, né? Seno de 90 é 1. Então aí, a nossa expressão, ó, né, se isso aqui for 1, então a força magnética vai ser BQV. Então aqui vai ser lá BQV. Então tá lá, eu vou ter sim a força magnética, ela vai ser desse jeito. Pô, mas professor, você falou que ela é um vetor. Como é que eu vou saber a direção e sentido dela? Então, aí entra a regra da mão esquerda. Como que a gente vai fazer para identificar, por exemplo, eu coloquei aqui um campo, né? Vocês lembram desse xizinho aqui? É o campo que está entrando no plano da lousa, tá? Então essa face, que face que é essa? Lembra que o vetor campo, né, esse cara aqui, ó, é um campo magnético. Esse cara aqui, ó, é um vetor campo magnético, ó. Tá lá. Então ele é um vetor entrando. No vetor ele tem a pontinha dele, que é a extremidade, e a origem dele. Então a pontinha é norte e a pontinha é sul. Então aqui eu tenho essa face que está na lousa aqui, a face sul do campo magnético gerado. Tá bom? Beleza? Então tá. Então agora o que a gente vai fazer? Bom, agora eu vou soltar uma partícula aqui. Soltei uma partícula com carga positiva, né? Beleza? Professor, mas você pode soltar com carga negativa? Pode. Vocês vão ver que vai ter uma pequena diferençazinha só. Então a ideia é assim, ó. Para a gente identificar como é que é a força ali, eu preciso do campo e da velocidade. Mas aí eu vou usar a regra da mão esquerda, tá? Lembra da mão direita serve para quê? Para a gente determinar a direção e sentido do campo magnético, né? Então a gente colocava o quê? Na mão direita, corrente, e o resto dos dedos dava o sentido do campo, né? Então a gente colocava, né, assim, virava, tal, pá. Beleza. Agora a gente vai usar a regra da mão esquerda, e a gente usa assim, ó. Beleza? Não vai usar assim, hein? Assim. Então fica bem aberto, né? Formando 90 graus, né? Ó, 90 graus, 90 graus, 90 graus. Então você vai, é um canto de parede, né? Alguma coisa assim. E aí você tem força, tá? Beleza? Campo, velocidade. Então aparece aqui, né? O polegar é força, tá? O dedo indicador é o campo e o dedo médio é a velocidade. A gente usa várias coisas, né? Quiser para lembrar, faça um bom vestibular, se estiver no carnaval, acho que meio que hoje nessa história de hoje não vai ter mais, né, socialização, né? Mas fiquei bem de vestido, sei lá, fiz enfim, né? Vamos lá. Então a ideia faça um bom vestibular, beleza? Então tá bom. Pra gente usar ela assim, vamos ver, ó, essa partícula entrou desse jeito, eu vou colocar a velocidade no sentido da velocidade. Como é que eu faço? Pô, velocidade desse dedo aqui, então eu vou colocar lá, ó, coloquei. Dá pra ver? Tranquilo? Então, ó, a carguinha tá entrando aqui. Aí eu preciso colocar esse dedo no sentido campo, sem alterar aqui. Eu não posso fazer isso, hein, gente? Agora eu vou estar... Não, você tem que continuar com o dedo aqui, e aí você vai colocar, o campo tá entrando, ó. Então, velocidade para lá, campo tá entrando, olha o polegar para onde tá dando, para cima, né? Beleza, aí você vai lá e coloca para cima. Cuidado, veja lá. Você só vai fazer isso aqui, ó, para cargas positivas, tá bom? Na verdade, está associada ao sentido convencional de corrente, né? Que é o movimento das cargas positivas. Então você vai colocar desse jeito, do jeito que deu, né? Então, ó, deu para cima, você coloca lá a força magnética para cima. Porque se fosse negativa, você faria a mesma coisa. Então, ó, velocidade, campo, força para cima. Aí você olha, deu positiva? Coloca para cima o vetor. E se for negativa? Se for negativa, você coloca para baixo. Então, se esse mesmo exemplo fosse com uma carga negativa, essa força seria para baixo, tá? Então, você pode usar a regra do mesmo jeito, só que na hora de colocar, você inverte, tá? Se for negativo, beleza? E aí, o que vai acontecer? Essa força, ela não atua na direção da velocidade. O que significa que essa força altera só a direção e sentido da velocidade.
Significa, então, que conforme o tempo vai passando, essa força vai puxando esse objeto para cima e que continua com a mesma velocidade em módulo, mas a direção e sentido muda. Então eu vou colocar aqui, ó, imagina passado um certo tempo, ela vem aqui, ó. Então tá lá, alterou de tal maneira que a velocidade continua do mesmo módulo, né? Tá lá bonitinho. E agora, como é que eu sei que ela foi fazer isso? Olha, pera lá, colocou. Veja, imagina alguém puxando para cima, ó, a todo momento ela está puxando para cima, então ela vai fazendo isso, ó. Chegou aqui, você vai ter a força para cá também, ó. Ó, força magnética está dando para cá. Então esse vetorzinho amarelo é a força magnética que atua na partícula. Ela vai atuando, ó. Tá vendo esse dedão aqui, ó? A todo momento ela vai atuando na partícula, ó. Beleza? Tá indo? E aí o que vai acontecer? Ela vai de novo. Então você continua, ela vai lá, parada. Então vai estar lá, passado um certo tempo ela vai estar por aqui, ó. E ela continua aparecendo, aí aparece a velocidade, né, do mesmo tamanho, bonitinho, a velocidade está lá, tal. E a tal da força magnética? Mesma coisa, ó, campo entrando, pô, mas eu vou ter que torcer o dedo. Muda de lugar, né, a folha é móvel, né, então você vem aqui, ó, tá lá. Colocou a velocidade para lá, ó, a força para onde está dando, ó? Para baixo. Tranquilo, gente? Então tá ali, você vai colocando. Tá lá a força para baixo. Força magnética para baixo. E assim ela vai andando, né? A hora que ela for andando para lá, o que vai ter ali? Bom, num certo momento ela vai estar por aqui, ó. O vetor continua sendo mudando, mas mesmo do mesmo tamanho. Então ela continua com o mesmo módulo da velocidade, né? E se eu usar a força, ó, campo entrando, velocidade para baixo, a velocidade aqui, ó, né? E olha a força quando tá dando para dentro aqui, ó. Então a gente tem essa situação aqui, ó, né? Tá lá, força magnética para cá. E se vocês observarem esse movimento, o que aconteceu? Né? A hora que você observou, ele entrou aqui, o que ele fez? Ele fez esse movimento aqui, ó. Então, na verdade, ele fez o quê? Ele fez um movimento circular, né? Ó. Um movimento circular, ó. Um movimento circular. E vai continuar nesse movimento circular eternamente, se não houver um movimento, uma força externa, né? Então, aqui eu teria lá o centro. O que significa o seguinte, né? Significa o seguinte. Se essa força está puxando para o centro, como é que chama a força que puxa ao centro, né? É uma resultante centrípeta. E se essa resultante centrípeta é a força magnética, a gente escreve ela aqui assim, ó. E aí é que aparecem várias coisas que você pode calcular. Por exemplo, eu quero saber o tempo que demora para dar uma volta, né? O período, que é movimento circular. Eu quero saber a frequência. Eu quero saber a velocidade, qual é a velocidade desse negócio? Então, a partir daí, aparece um negócio fantástico para resolução de exercício, que é isso aqui, ó. Tá? Lembra sempre disso. Entrou 90 graus, a força magnética, claro, desprezando todas as outras, a força magnética sendo a única, ela é resultante centrípeta. Sendo ela resultante centrípeta, olha só, massa vezes aceleração centrípeta. Qual é a aceleração centrípeta? V quadrado sobre R, que é igual a B QV, que é a força magnética. Tá lá. Esse V aqui, ó, dá pra gente cancelar, ó, esse quadrado aqui, né? Quadrado aqui dá pra cancelar com esse V. Então, se eu quiser, por exemplo, saber quem é o V, ó, lembrando, deixa eu apagar aqui para não ter crise, ó. Era V quadrado, cancelei um quadrado com aquele V, vou deixar o V sozinho. O V sozinho será BQ, passo R para lá, BQR dividido por quem? Pela massa. E você tem a possibilidade de calcular a velocidade dessa partícula no movimento circular uniforme. E na próxima aula a gente vai mostrar para vocês outros exercícios e outras grandezas que você pode calcular a partir desse movimento circular, onde a força magnética é a resultante centrípeta. Tá bom? Então fiquem aí, assistam a próxima aula que a gente vai demonstrar outras maravilhas da física. Um abraço!